Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá dando continuidade com o nosso livro A Prova Brasil, hoje aqui na página 42, na lição 5, diferentes representações de um número. Então, nessa lição aqui, pessoal, a gente vai falar sobre a representação dos números racionais nas formas fracionárias e decimal, ou seja, a gente vai trabalhar com fração e número com vírgula, ok? Então vamos iniciar com a leitura do recorde. Então ele fala o seguinte: considere o inteiro ao lado. Tá vendo essa figura aqui, pessoal? Tá? É uma figura geométrica e a gente vai considerar isso como sendo o nosso inteiro, tá? Que foi dividido em 8 partes iguais. Então é como se fosse aqui, né? Lembra bastante, né? Como se fosse a divisão de uma pizza, né? Apesar de ele não ter o formato de um círculo, mas ele foi dividido em 8 partes iguais. Podemos indicar cada uma dessas partes por meio de uma fração, tá? Então olha aqui, a fração seria este número, onde o de cima ele recebe o nome de numerador e o de baixo o denominador. O que separa os dois é um traço horizontal. Então, em uma fração, o denominador é o número que se encontra abaixo do traço e indica a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. Isso daqui é importante, viu, pessoal? Tem que ser partes iguais, senão não faz sentido falar em fração, tá bom? O número que está sobre o traço é chamado de numerador e indica a quantidade de partes consideradas do todo. Então, ó, nessa figura aqui, a parte destacada em vermelho representa 1/8 deste inteiro, ou seja, pegou uma parte de 8 iguais que o inteiro foi dividido. Então vamos para a primeira atividade, atividade 1. Com 1 quilograma de carne podem ser feitos 10 quibes. Joana, Alice e Beatriz foram ao açougue. Beatriz comprou 3/5 de quilograma de carne, Joana 3/2 quilograma e Alice 3/4 de quilograma. Quem comprou menos carne, quem fará mais quibes, quantos quibes a mais? Então a gente tem aí essas perguntas para serem respondidas. Então vamos iniciar com a seção compreenda. Na letra A, qual é a tarefa proposta na atividade? Bom, a gente quer determinar quem comprou menos carne no açougue, quem conseguirá fazer mais quibes e o número de quibes que serão feitos a mais, correto? Essa aí seria a letra A. A letra B, da página 43. Que frações aparecem na atividade? Então veja bem, pessoal, a primeira fração que aparece, né, seria a fração 3/5, depois aparece a fração 3/2 e por fim aparece a fração 3/4. O que representam essas frações? Bom, essas frações elas estão representando, né, a quantidade de carne que a Joana, a Alice e a Beatriz compraram, tá? Então elas compraram uma parte do quilograma, tá? Então foi aí não 1 quilo, né? Às vezes pode ter sido mais, menos, mas foi fracionado, tá certo? Na D, quanto mais carne for comprada, será possível fazer mais ou menos quibes? Bom, isso aqui é um tanto quanto óbvio, tá? Com mais carnes a gente pode fazer mais quibes, correto? Então, na próxima aqui seção, no Responda, leia. Um número na forma de fração pode ser representado também na forma decimal. Pessoal, o número decimal é um número com vírgula, tá? Existe uma correspondência entre números fracionários e números decimais, tá bom? Observe, por exemplo, o modo de escrever os números 9/2 e 2/5 na forma decimal é 9/2 é igual. Isso daqui é uma parte importantíssima. A fração é a mesma coisa que divisão, pessoal. Então, 9 dividido por 2 ou 9/2 é a mesma coisa. E aí vamos pensar um pouco, né, na questão monetária. Se você tem R$ 9 para dividir para duas pessoas, cada uma ficará com 4,50. Você pode escrever 4,5 ou 4,50, que é a mesma coisa. E aqui, ó, 2/5, que é a mesma coisa que 2 dividido por 5, que é 0,4. De novo, fazendo uma correspondência monetária, se nós tivéssemos R$ 2 para dividir para 5 pessoas, cada uma ficaria com 40 centavos. Então, agora represente na forma decimal cada uma das frações mencionadas na atividade. Então, a gente vai pegar a fração 3/5, a fração 3/2 e a fração 3/4 e representar em forma decimal, ou seja, número com vírgula. Como? Fazendo a divisão. Então a gente vai ter que fazer 3 dividido por 5, ver o resultado e coloca. Depois faz 3 dividido por 2, vê o resultado e coloca. E depois 3 dividido por 4,
vê o resultado e coloca. Pessoal, dá para fazer associações com dinheiro aqui de novo, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui, né, a quantidade que a Joana comprou, que é 3 meios, né, 3 sobre 2. Pessoal, 3 dividido por 2 é 1,5, né, 1,50. Isso daí já está praticamente feito, né, dá para fazer aí até de cabeça, tá? Na B, com base na resposta ao item anterior, responda a primeira questão da atividade. Por quê, pessoal? Em número decimal é mais fácil a gente fazer comparações, tá? Volta aqui no leia, tem o 4,5 e o 0,4. É mais fácil, né, de ver em representação decimal, que o 4,5 obviamente é maior que o 0,4. Então, como a gente fez as divisões ali na letra A, vai ficar mais fácil a gente concluir aqui na letra B quem é que comprou menos carne, tá certo? E, respectivamente, também quem comprou mais, tá bom? No entanto, ele está perguntando aqui, né, quem comprou menos na letra B, tá? Na C, se com 1 kg de carne é possível fazer 10 quibes, quem comprou mais carne poderá fazer quantos quibes? Aqui é uma questão de proporção, né? Com 1 quilo dá para fazer 10, então quer dizer que com meio quilo dá para fazer 5, assim como que 2 quilos dá para fazer 20, então é uma questão de proporção, tá? Você vê aí quem comprou mais e quantos a pessoa conseguiria fazer. Na D, preencha a frase com a resposta à segunda questão da atividade. Então você vai aqui na primeira lacuna, né, esse primeiro traço, vai colocar o nome da pessoa, tá, que fará mais quibes. Depois serão, aí você coloca o número, né, de quibes que essa pessoa conseguirá fazer. Virando a página agora aqui na 44, nós temos um recorde. Então vamos ler, ó. As frações cujos denominadores são potências de base 10 são chamadas frações decimais. Então, ó, toda fração que o número de baixo, né, o denominador é 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, a gente vai falar que elas são frações decimais, tá? As frações decimais também podem ser representadas na forma decimal, observe. Então, ó, a fração 1/10, ou seja, 1 sobre 10, também pode ser representada por 0,1. E a gente lê assim, né, 1/10. É muito comum, né, quem gosta aí de esporte que envolve velocidade, você vê lá que a diferença entre um carro e outro, uma moto e outra, está de 1/10, né, de segundo, por exemplo. A fração 1/100 pode ser representada por 0,01. Lemos 1/100. A fração 1 sobre 1000, ou 1 milésimo, pode ser representada por 0,001. Lemos 1 milésimo. Bom, na atividade 2, então ele fala o seguinte: no jogo de boliche, temos de lançar uma bola com o objetivo de derrubar 10 pinos, dispostos em forma de um triângulo. Bernardo e alguns amigos decidiram jogar boliche. Para marcar os pontos, eles combinaram que cada rodada, cada pino derrubado correspondia a 0,1 ponto, né, ou 1/10 aqui de ponto. Veja a pontuação de cada jogador após o término da primeira rodada. Então temos aí os nomes dos jogadores, tá? O Bernardo, o Fernando, o Samuel, a Leila, a Barba e a Gabriela, e a pontuação de cada um. As duas perguntas que nós iremos responder ao longo da atividade são: de acordo com a pontuação de cada jogador, que fração do total de pinos cada um derrubou na primeira rodada? Quantos pinos cada jogador derrubou nessa rodada? Então, no Compreenda, ele começa fazendo a seguinte pergunta: qual é a tarefa proposta na atividade? Bom, veja bem, a gente quer determinar a fração do total de pinos que cada jogador derrubou na primeira rodada do jogo de boliche, né? E quantos pinos foram derrubados por cada um nessa rodada. Quantos são os jogadores? Quem são eles? Então vamos lá, nós temos 6 jogadores, né? E quem são eles? São os nomes aí deles, tá? Que você vai ter que escrever na letra B do Compreenda. Agora aqui na página 45, a gente inicia com o C e nós temos a seguinte pergunta: quantos pontos cada jogador fez na primeira rodada? Então o Bernardo, né, por exemplo, ele fez 0,9, o Fernando 0,3 e assim por diante. Na D, quem fez mais pontos? Quantos pontos esse jogador fez? Então, é visual, né, gente? Dá até para ver aqui, ó. Quem é que fez mais pontos, né? Foi a Gabriela, por quê? Ela fez um total aqui, né, de 1,0, tá? Que é maior do que todos os outros pontos aqui dos amigos que foram jogar boliche, tá? No Responda, lê a informação a seguir. O número 0,1 pode ser representado na forma de fração decimal, por 1/10. Do mesmo modo, o número 0,3 pode ser representado na fração decimal por 3/10. Então, olha só que interessante, né? 0,4, por exemplo, né? Como que ficaria na fração decimal? 4 sobre 10. 0,5, como ficaria? 5 sobre 10.
0,6, 6 sobre 10. Ok, então como você poderia, na forma de fração decimal, como você representaria na forma de fração decimal, desculpem, a quantidade de pinos que o Bernardo derrubou na primeira rodada, né? Então, para o Bernardo vai ficar como, né? Se ele fez 0,9 pontos, vai ficar 9 sobre 10. Então, você coloca aí a fração 9 sobre 10, ou 9 décimos, né? Que a gente costuma ler. Na B, indique a fração decimal do total de pinos que cada jogador derrubou para responder ao primeiro item da atividade. Então, a gente já fez, né, para o Bernardo. Agora falta fazer para os outros. Samuel, né, por exemplo, vai colocar lá o 0,6, que como que fica na fração decimal? Né? 6 décimos, e assim por diante. C. Quantos pinos cada jogador derrubou? Vamos pegar de novo como exemplo o Bernardo, né? Se cada ponto é 0,1 e ele fez 0,9, isso quer dizer que ele derrubou 9 pinos, correto? Então faça a mesma coisa agora com os outros jogadores, com o Fernando, Samuel, a Leila, a Bárbara e a Gabriela. Virando a página agora aqui na 46, nós temos nesse recorde a seguinte ideia. As frações podem representar um inteiro ou mais de um inteiro. Considerando que as pizzas ao lado têm o mesmo tamanho e que cada uma delas foi dividida em 8 pedaços iguais, pode-se dizer que há 16 oitavos de pizza. Isso pode gerar um pouco de confusão, gente, mas a questão é o seguinte. Os inteiros, que no caso seriam as pizzas, foram divididos em quantas partes iguais? 8. Então, a fração ela tem que ter o denominador, seja o número de baixo, igual a 8. Quantas partes nós temos no total? Como nós temos aqui duas pizzas, nós temos um total de 16 pedaços. Então a fração que representa aí, né, o total de pedaços dessas duas pizzas seria a fração 16 oitavos, tá? Então a gente tem duas pizzas também, porque, lembra que eu falei para vocês, né, que a fração é a mesma coisa que divisão. Então 16 dividido por 8 é igual a 2, tá? No caso das barras de chocolate ao lado, considerando que ambas têm o mesmo tamanho, podemos dizer que há 5 quartos de barra de chocolate, ou seja, uma barra e um quarto. Então olha só que interessante, né? As duas barras são divididas em 4 partes. Uma eu peguei ela em sua totalidade, tá? Ou seja, ela inteira, e a outra eu peguei um pedaço só. Então, as duas foram divididas em 4 partes iguais, então o denominador é 4. Só que quantos pedaços ao todo a gente pegou? 5. Então a fração que representa é 5 quartos. Então a fração 5 quartos pode ser representada na forma mista. Então, o que significa a forma mista? A gente vai misturar número inteiro com fração. Por quê? Veja bem, nós temos, né, um chocolate inteiro, ou seja, 1, e nós temos também 1 quarto do outro chocolate. Então, a gente pode representar a fração 5 quartos também como número misto, 1 quarto, tá? Que a gente lê em geral como sendo 1 inteiro e 1 quarto. Então, vamos para a atividade 3. Cada uma das figuras a seguir está dividida em partes iguais. Então temos lá, figura 1, 2 e 3. Observa, né, que a figura 1, 2 e 3, elas são divididas aí, né, em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Algumas foram coloridas em sua totalidade, outras não, né? Então ele faz as 3 perguntas. Que fração representa a parte colorida de todas as figuras juntas? Essa fração pode ser representada na forma mista? Na reta numérica, entre quais números naturais consecutivos o número racional representado por essa fração está localizado? Então vamos responder as duas questões que são referentes à atividade 3. Agora na página 47 nós temos o compreenda. O que é proposto na atividade? Ele perguntou bastante coisa, então vamos com calma. Então, ó, nós queremos inicialmente identificar a fração que representa a parte colorida, né, de todas as figuras juntas. Depois, verificar se essa fração pode ser representada na forma mista. Localizar entre quais números naturais e consecutivos o número racional representado por essa fração está localizado. Então, é tudo isso que a gente quer nessa atividade. Na B, quantas figuras foram apresentadas na atividade? Isso é fácil, né? Nós temos aqui 3 figuras no total. Em quantas partes cada figura está dividida? Então, ó, observa que cada uma dessas figuras foi dividida em 5 partes iguais, ok? Na D, identifique quantas são as partes coloridas em cada figura. Então vamos pegar só a primeira aqui de exemplo. Na figura 1, tá?
elas têm 5 partes, na verdade na figura 1 e a 2 também, né? Tem 5 partes coloridas, tá? Já na figura 3 não. Então você vai colocando em cada figura, tá? Quanto que foi colorida de cada uma delas. Agora na seção responda. Que fração representa a menor parte de cada figura em relação à figura toda? Então veja bem, uma parte, né, das 5 que foram divididas cada figura é representado como em fração, né? Então, ó, você dividiu em 5 partes iguais, o número de baixo é 5. Se eu estou pegando uma parte só, 1. Então, a fração, 1/5. B. Que fração representa a parte colorida de cada uma das figuras? Bom, gente, na figura 1, por exemplo, se for dividido em 5 partes e tem 5 coloridas, a fração vai ser qual? 5/5, que é o 5 em cima e o 5 embaixo. C. Com as frações representadas no item anterior, responda a primeira questão da atividade. Então vamos lá. Então, como que vai ficar a fração, tá? Que representa todas as partes coloridas? Então vamos pensar o seguinte: todas as figuras foram divididas em 5 partes, então o número de baixo é 5. E aí a gente vai contar quantas partes coloridas tem no todo, tá? Na primeira figura, 5 partes coloridas, na segunda mais 5, total de 10. Na terceira, tem 3. Então, 10 com 3, 13. Então, como que vai ficar essa fração, né? 13/5. Essa fração está representando todas as partes coloridas das 3 figuras juntas, tá bom? Essa fração pode ser representada na forma mista? Bom, sim, né, pessoal? Vamos pensar o seguinte. Quantas figuras inteiras nós temos coloridas? 2. E mais quantas partes da terceira? 3/5. Então, a gente pode dizer que essa fração ela é representada também pelo número misto 2 inteiros e 3/5, que você coloca o número 2, e do lado direito do número 2 você coloca a fração 3/5, que é o 3 em cima e o 5 embaixo. Determine a forma decimal da fração e verifique entre quais números naturais consecutivos ela está situada para responder à última questão. Então é o seguinte, pessoal, lembra que eu falei, fração é divisão. Se você dividiu 13 pelo 5, você vai descobrir qual é a representação decimal, ou seja, número com vírgula dessa fração. Então vocês vão fazer essa divisão, tá? Vamos supor, é uma suposição, tá? Não vai dar esse resultado, que o resultado deu 3,7. Entre quais números inteiros está o 3,7? Está entre o 3 e o 4, correto? Vamos supor que deu 4,3. Entre quais números inteiros consecutivos está o 4,3? Entre o 4 e o 5. Então, você vai fazer essa divisão e vai responder, né? A fração está situada entre quais números inteiros? Aí você completa essas duas lacunas. E vamos agora para a próxima página, que é a 48, com esse recorde, e ele fala sobre a localização de um número racional na reta numérica. Então nós costumamos utilizar esse artifício da reta numérica, que parece muito com uma régua, né? É a ideia da régua, e nós vamos alocar, ou seja, colocar os números, tá, nessa reta numérica para ter uma noção de ordem. O que significa isso? Quem é maior do que quem, tá? Isso ajuda bastante a gente. Então vamos lá. Para a leitura do recorde. Localização de um número racional na reta numérica. Para localizar o número racional em uma reta numérica, na forma fracionária ou decimal, traçamos uma reta e marcamos o ponto correspondente a 0. Então dá uma olhada aqui, ó, nessa nossa reta numérica. Então iniciamos aqui com um 0, tá? Em seguida, dividimos a reta na quantidade de partes inteiras necessárias, utilizando sempre a mesma unidade de medida de comprimento. Então, observa que ele dividiu, né, em várias partes aqui iguais, igual. Do 0 até o 1, tá vendo nessa reta numérica? Em quantas partes iguais ele dividiu, né? Então é só contar que é 1, 2, 3, 4 partes iguais, tá? Então sempre tem que manter essa mesma distância, essa mesma medida. Então, continuando. Por exemplo, vamos locar os pontos correspondentes a 1/4, 1/2, 3/4, 5/4, 9/4 e 10/4. A gente sabe que 1/4 é 0,25. É só pensar R$1 dividido para 4 pessoas, né? Cada uma vai ficar com 25 centavos. 1/2, R$1 dividido para 2 pessoas, cada uma vai ficar com 50 centavos, o 0,5. 3/4, 3 dividido por 4 dá 0,75. 5/4 dá 1 inteiro e 1/4. 9/4 deu 2 inteiros e 1/4.
e o 10 quartos deu 5 meios, tá? É a mesma coisa, a gente diz que essas duas frações são equivalentes, tá? Apesar de elas terem números diferentes, elas estão representando a mesma quantidade. Então esses valores são representados na reta numérica da seguinte forma. Então dá uma olhada aqui, ó. Por que um quarto está aqui, pessoal, logo depois do zero? Porque do 0 até o 1 eu dividi em 4 partes. Então essa primeira parte é a primeira de 4 partes, tá? Aqui depois, por que 1 meio? Porque ele está exatamente na metade, né? 1 meio representa sempre a metade. 3 quartos, porque ele está aqui, ó, na terceira parte de 4 que foram divididas aqui o inteiro, tá certo? E assim por diante. Atividade 4, então. A professora Letícia pediu aos seus alunos que localizassem na reta numérica os números racionais 6 quartos, 7 quartos, 12 quartos e 15 quartos. Pedro localizou esses números da seguinte forma. O Pedro colocou os números aqui em cima desses traços, tá? E aí a gente quer saber o seguinte, como é a representação decimal desses números, ou seja, como eles ficam na forma, né, de número com vírgula. Pedro localizou de forma correta todos os números na reta numérica? Se ele errou algum, identifique o erro. Então a gente vai ver se o Pedro acertou ou se ele errou algum, tá? Então compreenda, qual é a tarefa proposta na atividade? Então a gente quer determinar, né, a representação decimal dos números que devem ser localizados na reta numérica e a gente quer verificar se o Pedro localizou os números corretamente, né? E se caso ele errou, a gente vai indicar o erro. Quais números a professora pediu que fossem localizados na reta numérica? Isso é fácil, né? A gente pode pescar essa informação aqui do enunciado. Então foi o 6 quartos, o 7 quartos, o 12 quartos e o 15 quartos. Na próxima página, na C. Quais são os números inteiros que aparecem na reta numérica? Então os números inteiros, tá, pessoal? Ou seja, eles não são nem as frações, nem os números decimais. Ó. É o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, certo? Então foram esses números inteiros que apareceram. Em quantas partes estão divididos os intervalos entre os números inteiros da reta numérica? Olha, o 1, né? Entre o 0 e 1. Em quantas partes iguais foram divididas aqui? Ó? 1, 2, 3, 4 partes iguais, tá certo? E do 1 até o 2, 1, 2, 3, 4 partes iguais também. Então, todos foram divididos em 4 partes iguais. Responda. Que número racional representados na forma de fração podem ser localizados nas partes que dividem o inteiro entre os números 0 e 1? Indique na reta abaixo. Então, vamos lá. Então, ó, nós estamos aqui no Responda, tá vendo que entre o 0 e 1 dividiu em 4 partes iguais. Igual eu expliquei no exemplo, essa primeira parte aqui, ela representa a primeira de 4 partes iguais, ou seja, aqui é a fração 1 quarto. Aqui do lado, a 2 quartos, que é a mesma coisa que 1 meio também, tá, pessoal? Depois a gente vai discutir mais sobre isso. Então aqui você pode escrever 2 quartos ou 1 meio, porque é a mesma coisa. Apesar de serem números diferentes, as frações elas representam a mesma quantidade. E aqui 3 quartos. Então, vocês vão escrever aqui ó, 1 sobre 4, aqui 2 sobre 4 e aqui 3 sobre 4. B. Os números que a professora pediu que fossem localizados na reta numérica são maiores ou menores que as frações indicadas no item anterior? Pessoal, as frações são maiores, porque ó, aqui ele já está lá na sexta parte das 4, sétima parte das 4, 12, né? Na 12ª e na 15ª parte aqui das 4 que foram divididas. Então todos são maiores, tá? Na C, represente os números da atividade na forma decimal para responder a primeira questão da atividade. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que dividir o 6 pelo 4, ver o resultado e coloca aqui. 7 pelo 4, ver o resultado e coloca aqui. O 12 divide pelo 4, vê o resultado e escreve aqui. E o 15 divide pelo 4, vê o resultado e põe aqui na C também. E na D, finalmente, com base na resposta anterior, localize os números na reta numérica e responda a segunda questão da atividade. Igual, onde vai os 6 quartos, pessoal? Você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui os 6 quartos. E onde que está os 7 quartos? Exatamente aqui, né? Os 7 quartos. Onde está o 12? Você vai continuando, ó. 8, 9, 10, 11, 12 quartos está aqui. E o 15? 13, 14, 15 quartos. Depois de completar a D, você vai comparar com a do Pedro. Aí você vai identificar se ele acertou tudo ou não, ok? Bom, gente, por essa semana é só. A gente finaliza a lição 5 por aqui. Bons estudos e qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Obrigado.